dominou, cruzou na boca do gol, Fábio tentou, Hendrick! Gol! Vai pintar mais um golaço, bateu Giovani! Lindo, 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 lindo! Gol! Vai partir pra bola, Gabriel Silva bateu! Gol! Jogo, Palmeiras, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Gabriel Silva, gol! Canta a torcida do Verde, põe o hino do Palmeiras, o Palmeiras é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos lá então, olha, para você, eu gosto muito, parabéns a Gabi, ó, Paulo Vitor, eu gosto de ler o currículo. Porque às vezes você, torcedor do Palmeiras, não tem entendimento de quem foi tão importante e é tão importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E dos outros clubes também se fizeram o trabalho. Paulo Vitor Gomes, técnico do Palmeiras Sub-20. Não sei se vai dar tempo de ler tudo, mas eu vou ler. Data de nascimento, 1 de julho de 88, pô, quando eu estava estudando no Campeonato Paulista, tem idade para ser meu filho. Cidade natal, se eu não estiver errado, Barra Bonita. Palmeiras, bicampeão paulista sub-15 em 2016. Em 17, campeão da Nike Premier Cup. Em 2017, campeão paulista sub-20. 2021 é campeão da Copa São Paulo 2022. Olha só. Seleção torneio Nike, eu não sei falar inglês aqui, é Friendlies. Sub-15, 17. O torneio internacional sub-15, 19. O campeão de tudo, sul-americano, subcampeão. É conhecido como PV, esteve no Palmeiras até 2017 pelo Sub-15. Depois passou pelas seleções de base do Brasil. Começou no Sub-15 e depois foi para Sub-17. Então é formador de atleta, é formador de pessoas. É a idade mais difícil de um filho. Porque eles acham que eles são Pelé. É tanto em casa como fora, dentro do campo e qualquer lugar. Criança, nessa idade, são as malas desgranhentas. Ainda mais jogador de futebol. Tô falando por mim. Foi auxiliar do André Jardim nas seleções sub-20 olímpica do Brasil. Ele esteve na comissão técnica que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas. É medalhista olímpico em Tóquio 2021. PV retornou ao Palmeiras em outubro desse ano para assumir o comando do sub-20. Aí os números dele são muito fracos. Eu não queria nem ler, porque é muito fraco os números dele, né? Então, número da copinha, vai. 8 jogos, 8 vitórias. Chato pra caramba isso aí, né? 29 gols marcados, 5 sofridos. Giovani, o menino que está sendo pretendido por 100 milhões aí. 4 gols e 3 assistências. Esse para mim é craque. Gabriel Silva, 5 gols e 3 assistências. E o Hendrick, 6 gols, que foi considerado o melhor jogador. Ô, PV, por que você é tão bom assim, velho? Boa noite, Neto. Um prazer estar falando com você, estar participando dos Donos da Bola. Posso dizer que eu sou um privilegiado por poder participar de momentos muito importantes, por trabalhar em grandes instituições, ao lado de pessoas que nos oferecem todas as condições para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho, né? E trabalhar muito realmente, se entregar de corpo e alma para o trabalho com muito profissionalismo, de se ter ao lado um grupo de trabalho, uma comissão técnica, um staff de forma geral que nos acompanha nesses sonhos e nessa entrega máxima, nessa dedicação máxima para o trabalho e para o clube, nessa formação e no desenvolvimento de jovens jogadores. Como que você pensa em relação a jogadores que estão treinando no profissional e aí eles têm que disputar uma Taça São Paulo ou um Sub-15 ou Sub-17? Qual que é a visão que você tem daqueles que não jogam ou não treinam no profissional, nunca estiveram no profissional, que é diferente daqueles que estão e que ficam muito mais próximos do profissional? Porque você tem que ter uma cabeça boa para lidar com isso, né? Para mesclar isso, né? Não, sem dúvida, Neto. Acho que isso é um trabalho de formiguinha, né? Eu costumo dizer assim. Eu acho que o fato da gente ter passado pelo clube, né, de ter tido uma primeira passagem vitoriosa pelo clube com grande parte desses atletas que reencontramos no Sub-20 e que na grande maioria deles já haviam ascendido ao profissional, isso foi muito, muito mais fácil de se fazer pela relação que já se havia com os atletas também, pela construção. Mas acho que acima disso tá a nossa fala desde o primeiro dia após a nossa chegada, né, a nossa
segunda passagem agora a partir de 25 de outubro, que é a questão coletiva muito forte, né? De se ter o grupo sobre qualquer questão individual, trabalhando o grupo sobre o indivíduo. Então a gente vendeu muito esse discurso e, acima de vender, a gente cumpriu na prática, dando a mesma importância a todos, começando um novo processo, um processo do zero, oportunizando os jogadores no Campeonato Paulista, dando minutos para que todos pudessem ser observados em situação competitiva, para que a gente pudesse sim aí depois terminar o Campeonato Paulista Sub-20 com a conquista, mas acima de tudo fazer uma grande equipe, uma grande ideia para a Copa São Paulo que acabou culminando com essa conquista histórica aí para o clube. Gustavo Soler. Tudo bom, PV? Boa noite, parabéns pelo título da Copinha e por tudo que você vem construindo nas categorias de base do Palmeiras, e até pegando esse gancho, né, que o Neto falou, que nessa idade do Sub-20 a molecada começa a ficar perna porque acha que é Pelé em casa, Pelé jogando, porque é o último estágio, né, dá até pra talvez fazer uma comparação que você é aquele professor do terceiro ano do ensino médio que tá com os alunos na linha de corte, aqueles que vão conseguir ingressar já no mercado de trabalho, que vão fazer faculdade, que talvez não vão conseguir passar de ano, então é aquele momento definitivo também na vida escolar, no futebol, mais ou menos na categoria sub-20, né, quando ter a chance de ir pro profissional, quando talvez vai ter que repensar a carreira, e você foi um cara, né, que teve que repensar a sua carreira como jogador e aí se tornou técnico de futebol, então queria que você falasse dessa importância, né, de conseguir dialogar, conseguir ter uma comissão técnica forte, pessoas também que trabalham no staff do time do Palmeiras que conseguem auxiliar esses jogadores no momento de, um já está preparado para subir, já dá para falar com o Abel que esse está pronto, esse tem que segurar, esse talvez é interessante a gente emprestar para ter rodagem num time de menor expressão em comparação ao time do Palmeiras, esse acho que não vai conseguir virar e a gente pode dar oportunidade em uma outra situação. Como é que funciona todo esse trabalho nessa linha de corte que é muito complicada, né, quando o menino chega aos 20 anos já no futebol? Boa noite, Gustavo, excelente pergunta e colocação. Eu costumo sempre falar com a minha comissão que nós, enquanto comissão, a gente tem que ser muito, muito bom e muito melhor a cada dia, né? A gente tem que jogar o sarrafo para cima, a gente tem que fazer com que esses atletas sintam um prazer enorme com o dia a dia, com as sessões de treinamento, em que o nosso ambiente do Sub-20 seja muito parecido com o profissional. E aí eu não digo somente em treinamentos, em ideia, mas em sim a estrutura que é oferecida, a excelência, o cuidado que o jogador precisa ter e gosta de ter. E quando o jogador encontra esse cenário muito bem organizado e planejado, a tendência é que as coisas fluam mais e que tudo aconteça naturalmente. Essa situação de jogadores de último ano, como você bem colocou aí, que já estão com a cabeça em subir profissional, então buscar um espaço, seja por empréstimo ou uma negociação em definitivo para outra equipe, isso acontece, é natural, mas cabe a nós também mostrar o cenário atual, o presente, né, o que ele tem, o que ele pode construir de bom nesse cenário, o que ele pode fazer para que a carreira dele seja alavancada, e cabe a nós estarmos juntos e corrermos juntos com esses sonhos para que esses atletas tenham o melhor futuro possível. Gabi. PV, boa noite, obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, eu te parabenizo também pela carreira até aqui, prazer ter você nos Donos da Bola. Eu queria ouvir sua opinião, sua avaliação e entender como é que isso repercutiu internamente, né, muito se falou depois da excelente atuação do Endrick na Copinha, né, muito comentado mesmo, naturalmente, é uma joia do Palmeiras, tem tudo para ser lapidado ainda mais e ser um dos destaques do time, quem sabe no titular, imagino que o primeiro contrato dele profissional vai ser mesmo com o Palmeiras, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a maneira como o Abel reagiu, né, quando questionado sobre a possibilidade de levar o Endrick para o Mundial, dizendo que ele deveria ir para a Disney antes, porque é só uma criança e de fato é muito novo mesmo, e que tipo de cuidado vocês tiveram com o jogador nesse momento, né, porque é claro que
ele já está vivendo um cenário à frente, né? O ritmo já é acelerado, ele já joga com a faixa etária que não é a dele, porque ele é diferenciado, inclusive fisicamente, né? A gente observa ele em campo de igual para igual, para jogadores eventualmente mais fortes, mais velhos do que ele é diferenciado. Ainda assim, ir para o Mundial de Clubes seria uma responsabilidade imensa e extremamente precoce, mas queria ouvir a sua avaliação e essa informação de bastidor. Como é que foi essa conversa com o jogador, de explicar que o momento dele no profissional e quem sabe mais uma vez no Mundial, né, quando o Palmeiras chegar outras vezes até a competição, como é que foi essa conversa de bastidores com o jogador e como é que você avaliou a decisão do técnico Abel Ferreira? Boa noite, Gabi. Eu tenho convicção de que qualidade não tem idade, né? A qualidade ela vai aparecer independente da idade, e foi isso que o Endrick fez aí nessa competição, na Copa São Paulo, que é uma competição com muita visibilidade, né? Quem acompanha futebol de base não se surpreendeu, porque ele vinha demonstrando isso desde as categorias iniciais ali no Sub-11, e furando fila e passando categoria acima mês a mês ali. Então, é um menino com uma mentalidade muito grande, né? Muito boa, um menino muito tranquilo, um menino muito dedicado no dia a dia de treino, que sabe o que quer, que sabe onde está e sabe muito bem aonde vai chegar, porém sabe que existe um tempo, um percurso natural para as coisas e que naturalmente vai acontecer, eu acredito aí num curto, médio prazo. Vai ser inevitável pelo talento, mas sobretudo pela competitividade e a capacidade de trabalhar em alta rotação que esse menino tem. Ele tem uma fome muito grande de evoluir diariamente e demonstra isso em todos os treinos e em todos os jogos. Em relação à declaração do Abel, ele usou a Disney como um exemplo, mas eu concordo, é um menino de 15 anos, é um menino que ainda tem alguns pontos a evoluir, como qualquer outro jogador em qualquer outra categoria, né? Mas, como eu falei, eu acho que naturalmente esse momento vai chegar, isso é inevitável, e o clube, todos nós que trabalhamos com a parte técnica, com o departamento técnico, vamos tomar as melhores decisões sempre pensando no melhor futuro do jogador. O PV, eu vi você depois do jogo contra o São Paulo dando entrevista para a Sport TV, na hora que terminou o jogo, né? Bem consciente daquilo que você falou, né? Como que foi dentro, né, do campo, né? Um cara jogar uma faca, essas crianças que são tudo menor de idade, né? Como isso e um jogo difícil, né? Vocês roubaram a bola do volante do São Paulo, fez o gol, conseguiu disputar o título e também como foi a preparação psicológica para esses meninos da pressão, né? De não ter copinha, já tem muitos jogadores, já tem duas Libertadores, tem um Mundial agora aí que o Palmeiras vai fazer e a Band com exclusividade. Qual foi a mensagem que você passou? Porque eu senti medo dos jogadores naquele momento, e aí são crianças, né? Como é que foi o comportamento teu, do pessoal, para enfrentar o Santos no próprio Allianz Parque com 26 mil pessoas para esses meninos? Então, Neto, em relação, começando respondendo pela pergunta da faca, né, uma situação que nos desagrada muito, né, nos deixa muito chateado, né, porque a gente vai pro jogo para tentar proporcionar o maior espetáculo possível, e quem vai ao jogo também vai para assistir o melhor jogo possível, e você se deparar com uma faca dentro de campo arremessada por um torcedor, realmente são vidas que estariam em jogo, sonhos que estariam em jogo. Faltava 1 minuto para terminar o jogo, né, quando aconteceu esse episódio. Então, naquele momento específico, eu procurei chamar a minha equipe, né, e independente da decisão do árbitro de continuar ou não o jogo, faltando 1 minuto, focar naquilo que a gente controla, que era jogar e defender aquele minuto da melhor forma possível, defender o nosso resultado, a nossa classificação e o nosso sonho de ir para a decisão ali naquele momento. Então, eu foquei em tentar passar o máximo de tranquilidade. Obviamente que os dois jogadores que estavam diretamente envolvidos ali na situação estavam mais abalados, mas conversamos com eles e conseguimos controlar e garantir a nossa vaga.
Em relação à pressão que todo mundo fala, eu também falei sobre isso em uma das entrevistas, né? E procurei vender esse discurso para eles desde o início. Acho que a pressão é um privilégio, né? Independente de qualquer situação que seja, é um privilégio para quem trabalha no alto nível, né? Para quem quer defender grandes camisas, grandes clubes, grandes instituições, seja ela em clube ou seleção. Então, se não tiver pressão, não dá para trabalhar com futebol. Se não quiser trabalhar sob pressão, é melhor fazer outra coisa. E procuramos focar muito naquilo que a gente controla, né? Que é o trabalho, que é a dedicação máxima, que é a entrega, que é o esforço de forma inegociável, e plantando coisas boas diariamente, trabalhando um repertório individual e coletivo para a equipe, para que a gente pudesse ser o menos previsível possível dentro da competição e estar preparado para qualquer tipo de jogo ou situação que pudesse vir a acontecer na competição. É nisso que eu acredito. Eu não acredito em ser um treinador de sistema. Eu acho que a equipe precisa ter comportamentos agressivos ou ofensivos, e quando precisar se defender também, saber o que fazer, saber sofrer. E eu acho que essa situação, como você tocou em relação de jogar contra o Santos na final, dentro de casa, com 26 mil torcedores ao nosso favor, de talvez essa pressão vir contra, eu acho que com certeza vocês acompanharam a reta final do Brasileiro ano passado, em qual esses meninos, depois do título da Libertadores, a gente foi proporcionado, tanto nós de comissão quanto os atletas, a gente teve o privilégio de fazer 3 jogos de Série A de Brasileiro, jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada com 25 mil pessoas, o atual campeão da Sul-Americana, em que a gente soube sofrer, soube se defender e também soube jogar quando teve a bola, e conseguimos fazer grandes jogos, e isso amadureceu muito esse grupo de atletas, e com certeza teve muita influência e muita positividade nessa conquista da Copa. E PV, até em cima desse ponto, né, eu ia perguntar exatamente com relação a esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o seu time que iniciou a final da Copa São Paulo tinha 9 titulares desses jogos, né, 9 jogadores tinham participado, pelo menos entre os titulares, nesses 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, menos o Hendrick e o próprio goleiro Matheus. Mas já vendo esse time, tudo que vocês já estão construindo desde o ano passado até chegar ao título da Copa São Paulo, no meu ponto de vista, o Palmeiras já tem pelo menos uns 6, 7 meninos que têm condições de todo dia estarem trabalhando com o Abel Ferreira também no profissional, e eu destaco o Giovani, parabenizo até o Palmeiras por ter conseguido segurar esse menino. Acho que até o final de 2022 ele já vai ser o 13º, 14º nome do técnico Abel Ferreira para a temporada, porque é um menino que eu acho muito diferente do que a gente vê no futebol nacional. Queria que você falasse, né, com relação a isso, de também ter essa conversa quando você precisa explicar para o menino, a gente vai deixar você subir, você vai subir profissional, mas a gente vai precisar de jogos importantes, voltar também para a base, para auxiliar aqui, para ajudar a gente nas competições. Como é que rola essa conversa sua com o João Paulo Sampaio, com os próprios jogadores, talvez até com o técnico Abel Ferreira? Como que o Palmeiras trabalha toda essa integração de quando precisar subir um menino e descer de novo, eles não fiquem com aquela sensação, subir, agora tem que descer de novo, será que não tá dando certo, não estão gostando do trabalho lá em cima? Cara, como eu falei, dando sequência à resposta anterior, eu acredito que isso tem sido feito com maestria, sobretudo pelo João Paulo, por todos nós da comissão. Hoje a gente tem um canal muito aberto com o departamento de futebol profissional, seja com a comissão técnica do Abel, seja com toda a diretoria e coordenação de futebol profissional. Então, o discurso está muito bem alinhado, isso é o primeiro ponto, né? Tanto eu aqui embaixo quanto o Abel lá em cima, a gente conversa com os jogadores, eles sabem da importância de jogar, da importância de treinar com o elenco principal, mas também de estar tendo minutos em campo, em jogos de alto nível, e hoje a categoria de base do Palmeiras, ela consegue proporcionar isso pelo calendário que tem, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa Brasil, Copa São Paulo. Então são muitos jogos. Então, acho que a gente consegue fazer isso bem, e o jogador tem ganho dos dois lados, né? Tem ganho experiência no profissional, seja em treinos, seja em jogos, como grande parte desses jogadores, não só na reta final do Brasileiro, mas também no Paulistão do ano passado, naquele momento crítico da pandemia, em que muitos jogos ficaram sobrepostos, né? Muitas competições sobrepostas também jogaram e depois retornaram. A cabeça desses jogadores tem sido muito bem trabalhadas, e, sinceramente, desde o meu retorno, da minha chegada, eu não tive problema algum nesse sentido. E aqui aproveito o espaço também para
para agradecer a todos que fazem parte desse processo aí e parabenizar pelo trabalho de excelência que tem realizado. Parabéns, viu, PV, por você conseguir todos esses títulos. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, para esses jogadores que o Palmeiras vem trazendo para o futebol brasileiro, pelos seus títulos e carreira longa para você, tá bom? É o que eu desejo, e os donos da bola também da Rádio Bandeirantes, tá? Obrigado, Neto, que assim seja, que a gente consiga manter essa toada com bastante trabalho, com bastante dedicação, conseguindo principalmente formar bem os jogadores que vão ascender ao profissional, associando a uma boa formação competitiva, a formação de jogadores vencedores, que eu acredito muito que isso é possível, formar bem sempre.